A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu recentemente a comercialização, propaganda e uso dos implantes hormonais manipulados, conhecidos como chip da beleza. Do tamanho de um palito de fósforo, o dispositivo tem promessas de emagrecimento, melhora da pele e ganho de massa muscular, além de outras finalidades. A Anvisa alertou que o uso desse tipo de implante para fins estéticos pode causar problemas à saúde e não existe comprovação de segurança e eficácia para essas finalidades. A medida preventiva foi adotada a partir de denúncias apresentadas por entidades médicas, entre elas a Febrasgo, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Segundo as associações, houve uma alta no atendimento de pacientes com problemas por conta do uso de implantes que misturam diversos hormônios, inclusive de substâncias que não possuem avaliação de segurança para essa forma de uso. Vamos entender melhor sobre isso? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral de uma forma simples e clara para que todo mundo consiga entender. No YouTube, você pode se inscrever no canal Pode Falar de Saúde ou acompanhar o podcast no seu agregador preferido. Segue também lá no Instagram, Pode Falar de Saúde. Curte e compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir e deixa seu comentário. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Nossa conversa nesse episódio é com a presidente da Febrasgo, a ginecologista e obstetra Maria Celeste Vender. Tudo bem, doutora Maria? Muito obrigada aí por Ótimo. aceitar o convite. Obrigada, Carolina. Eu que agradeço demais o espaço para a gente poder conversar sobre esse tema tão importante e atual, né? É verdade, está super em alta e a gente precisa esclarecer aí várias questões que acho que surgem muitas dúvidas, muitas angústias aí, principalmente das mulheres, né? Doutora, vamos começar falando primeiro assim, desde quando, né, que esses chips, esses implantes, eles vêm sendo usados, né? Quais são os principais usos, como é que eles são colocados? Perfeito, ótimo, Carolina. Eu acho que muito bom a gente poder abordar isso de maneira bem clara, né, e bem científica ao mesmo tempo, para as pessoas poderem entender o que de fato, né, já houve e o que hoje a gente está vivenciando. Então, primeiro eu quero dizer que vamos falar em implantes em vez de chip, porque o implante é o nome correto. Tá? Então, ele é um bastonete, né, de uma substância que é inserida embaixo da pele, e que dentro desse bastonete pode ser colocado várias substâncias, né? O que nós estamos e o que trouxe a preocupação? Hoje em dia, vem sendo manipulados esses bastonetes, esses implantes, em várias farmácias de manipulação e com inserções de substâncias, muitas vezes nunca até hoje estudadas, para serem administradas em populações e que ficam, né, com aquela substância sendo liberada no organismo, sem a gente ter estudos que comprovaram, né, como é que isso se passou, qual é o nível de segurança, né, o que isso trouxe de efeitos adversos. Então, eu quero chamar a atenção para que nós, médicos, e nós, ginecologistas, principalmente, já fizemos uso de substâncias através dessa via de administração, né, que é o implante subdérmico, e até hoje temos, né, um anticoncepcional aqui no Brasil aprovado, que é produzido por uma indústria super idôneo, com milhares de pesquisas, né, mostrando que esse implante para fim de anticoncepção, né, e essa substância não temos nenhum tipo de contrariedade ao uso dela, porque ela de fato é uma substância, né, super pesquisada e publicada e segura. Tá? Então, a via subdérmica, através de implantes, também já foi usada aqui no Brasil e no mundo inteiro por outras entidades já aí na era da menopausa, com o uso de um estradiol, um estrogênio que era inserido dentro desse implante, e, de novo, era uma indústria farmacêutica que tinha milhares de publicações demonstrando que aquele bastonete liberava X microgramas por hora e que aquilo durava 6 meses, né, que mantinha o nível no sangue dentro de uma faixa ideal e que depois de 6 meses, sim, aquele implante perdia a sua validade,
e aí tinha que ser, então, inserido um novo implante. E isso também houve aqui no Brasil e foi retirado de mercado, Carolina, talvez há mais de 10 anos, 15 anos. Tá? Então, essa é uma via, de fato, boa, nós reconhecemos como uma via possível de ser utilizada. E qual que é o grande problema que nós viemos detectando ao longo dos últimos anos aqui no Brasil? Uma invasão de milhares de implantes manipulados, não num ambiente restrito de uma indústria farmacêutica que tem todo o controle de esterilização, de dosagens, né, de níveis séricos que são atingidos por aqueles produtos, como eu falei para você há pouco, né, desses implantes que até hoje ainda tem aqui no Brasil, que tem várias pesquisas que foram feitas para poder nos trazer essa segurança de que, de fato, aquele bastonete, depois de colocado embaixo da pele da paciente, vai devagarinho liberar X microgramas por hora, ele vai durar, ele vai ficar ali por 6 meses, liberando sempre dentro daquela faixa. Esse é o problema. Esses implantes que hoje nós temos, né, e tínhamos aí com uma invasão muito grande de mercado para uso para as pacientes, eles não têm esse tipo de estudos realizados. Então, essa é a preocupação, porque no momento que nós não temos a demonstração de que esses implantes, de fato, estão liberando aquela substância X naquela taxa que é segura, que chegam duração de 6 meses ou 1 ano, enfim, e que isso está trazendo benefício para as pacientes e que não está trazendo risco, nós teríamos uma tranquilidade e não estaríamos nos opondo. O que surgiu de novo também nesse mapa? Foi um relato muito frequente e, a nível nacional, de mulheres sendo atendidas por várias especialidades. Então, não é o ginecologista, porque o ginecologista muitas vezes atende efeitos adversos mais leves, Carolina. Nós atendemos uma paciente que chega com uma queda de cabelo, com uma acne, com o clitóris aumentado, com a voz engrossada, quando esse implante é de hormônio masculino, mas isso são efeitos que nós consideramos, tá, leves adversos. Mas o problema é a chegada de mulheres com riscos importantes, cardiovasculares, não é? Com problemas neurológicos, com problemas metabólicos, hepáticos severos, e aí isso que foi lançado o alerta e o nosso importante ação, junto com outras 34 sociedades médicas. Então, não foi só a Febrasgo, ao contrário, nós nos juntamos a outras 34 sociedades científicas médicas do Brasil e mais a Associação Médica Brasileira, né, que a sigla é a AMB, com esse sentido de reunir esses efeitos que estavam sendo notados e percebidos no país inteiro, para isso ser levado para a Anvisa, que é o nosso órgão regulatório, né, de vigilância sanitária. Porque, não sei se você sabe, Carolina, a Anvisa, ela tem dentro do seu site um local onde as pessoas podem e devem registrar algum efeito adverso que foi notado com alguma substância. Né? É muito comum o médico, até as pacientes, relatarem esses efeitos adversos quando essa medicação é uma medicação de um laboratório farmacêutico. Mas, quando é de farmácia de manipulação, muitas vezes as pessoas nem sabem que também deve ser reportado à Anvisa esses efeitos. Então, a Anvisa, até a gente ter começado todas essas reuniões, que foram várias que nós fizemos já nos últimos anos, a Anvisa tinha só relato de 2 efeitos adversos. Por exemplo, com esse implante que você falou que é o mais popular. Né? E nós sabemos que são inúmeros esses efeitos que são percebidos por médicos de outras especialidades. Cardiologista, neurologista, neurocirurgião, o hepatologista, o próprio endocrinologista, que muitas vezes recebe pacientes com esses efeitos. Então, nós conseguimos, através da união de todas essas sociedades médicas científicas, criar esse grupo de vigilância para conseguir, né, listar esses efeitos adversos que foram percebidos e fomos, então, levar isso
para a Anvisa. E aí nós podemos seguir aí na conversa para não ficar tão cansativo só eu falando, por favor. Não, tranquilo, mas foi bom que você deu esse panorama, doutora. A gente vai falar também depois, principalmente para o final da conversa, para essas mulheres que vêm tendo esses efeitos adversos, como que elas procuram esse caminho, né, para relatar para a Anvisa, que é muito importante, né, isso em qualquer tipo de medicação, né, mas agora principalmente com a questão dos implantes. Então, pelo que você relatou, que eu ia te perguntar mesmo dessa questão, quais efeitos que vocês vêm percebendo. Então, são desde efeitos um pouco mais leves até efeitos mais graves mesmo, né? Isso, talvez, eu não sei se tão quantitativamente, mas são casos preocupantes, né, doutora? E que precisavam Certeza. ser relatados, né? Sabe, Carolina, que uma das coisas que talvez mais impulsionou a gente a fazer, de fato, esse grupo e mobilizar outras sociedades foram pacientes que foram internadas, inclusive em centro de tratamento intensivo, né, em CTI, pelo uso de um implante aonde foi colocado um hormônio que nunca nem se usa como suplementação, mas foi criado esse implante com essa substância que se chama ocitocina. A ocitocina é um hormônio que nós todos temos, né? Mulheres usam muito para amamentação, né? Ele é um hormônio que tem uma função fisiológica para amamentar, para contrair o útero depois do parto e, né? Essas são as utilidades, né, de fato, da ocitocina, ou funções que ela exerce no nosso organismo. Porém, nos últimos anos, a ocitocina surgiu aí como um hormônio que poderia trazer bem-estar, enfim, que nem é uma coisa evidente e comprovada. E pior, foi colocada a ocitocina dentro de implante. De novo, uma farmácia de manipulação. E foi colocado em mulheres. Qual que é o prejuízo? Esse hormônio, a ocitocina, ela tem um dos efeitos parecido com outro hormônio que a gente tem no organismo, que se chama hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético, ele faz com que a gente faça menos diurese, faça menos xixi. E esse líquido é retido no organismo. Qual que é o problema? Edema cerebral. Então, houve pelo menos 2 mulheres internadas gravemente com CTI, com edema cerebral, que tiveram que ser entubadas, né, para receber um tratamento super importante de evitar que essas mulheres morressem, né? Felizmente, esses casos foram tratados, né, e essas mulheres se salvaram. Mas quantas outras, e em quantos outros locais do Brasil, isso foram em São Paulo, isso pode ter acontecido que a gente perdeu esse controle. Então, esses fatos foram os mais importantes que nos fizeram atentar e chamar a atenção da Anvisa para que esse processo de manipulação de implantes com a inserção de hormônios que nem tem estudo, e aí eu quero fazer um parêntese, Carolina. Hoje, para você registrar uma medicação e essa medicação ser vendida em farmácia e ter todo o controle, os laboratórios farmacêuticos, as indústrias farmacêuticas, elas passam por um rigoroso e extenso dossiê, análise de que se aquele produto, de fato, depois que é ingerido ou via oral, ou administrado pelo músculo, ou através da pele, ou, quem sabe, através de um implante, aquilo que eu há pouco comentei com você, a gente precisa saber, a gente chama estudos de fase 1, estudos de fase 2, que são estudos farmacocinéticos. Então, antes de uma medicação chegar no mercado, ela precisa passar por um rigoroso, né, estágio de estudos para ver quanto que sobe no sangue, qual é o efeito daquela substância, qual é a dose que ela fica estável no sangue, quais os sistemas, ou quais os órgãos do organismo, então, fazem estudos de função do fígado, de função do coração, dos exames de sangue básicos, para, de fato, a gente ter um desenho do efeito daquela medicação. Esses implantes não passam por essa análise. Por quê? Porque eles entram por uma porta um pouco lateral, foram feitos em farmácias de manipulação. As medicações de farmácias de manipulação são dispensadas desses estudos. Por quê?
porque o objetivo da farmácia chamada magistral ou farmácia de manipulação é de fazer ali uma medicação que, por exemplo, a Carolina não pode usar a medicação X que tem na farmácia naquela dose. Então, eu, médica da Carolina, vou prescrever a substância que tem naquela medicação, mas numa dose menor, para que a Carolina manipule numa farmácia. É para individualizar o tratamento. Esse é o objetivo da farmácia magistral. Porém, o que nós vimos? Uma inversão completa. Hoje, essas farmácias magistrais, elas quase que funcionam como uma indústria farmacêutica. Elas produzem em série, em número gigantesco. E antes que eu prescreva para você, essa farmácia já produz e oferece para o médico, para que o médico possa inserir nas suas pacientes. Então, houve uma inversão muito grande. Sim. Isso significa, situação. doutora, pelo que você está falando, então não existe uma expectativa, então, de regulamentação desses implantes hormonais via farmácias manipuladas, Carolina, não. olha, o que é importante essa tua pergunta, e eu acho uma oportunidade excelente para a gente dizer isso. O que seria o ideal? Que essas farmácias apresentassem estudos de farmacocinética do seu implante. Então, eu estou produzindo implante de estradiol na dose X, eu fiz o estudo em X pacientes, o nível no sangue que subiu foi esse, que é o nível que a gente quer de segurança. O efeito a curto prazo, a duração desse implante foi X meses, e as pacientes ficaram bem, melhoraram dos sintomas e tal. Então, esses estudos que sejam apresentados na Anvisa, para que a Anvisa analise isso e então possa, né, passar por todo o processo regulatório. É isso que nós queremos, né? Segurança. Eu acho que a frase mais importante, Carolina, que a gente gostaria de trazer e deixar muito claro aqui para os pacientes, que a preocupação dessas 34 sociedades médicas e mais a AMB é pela segurança da saúde, principalmente das mulheres no Brasil. Porque a gente começou a ver esse, né, muito grande relatos de casos adversos graves. E isso estava por aí. Né? Então, acho que assim, nós precisamos e queremos muito parabenizar a Anvisa, que conseguiu, depois de várias reuniões e análises e relatos desses casos, trazer essa resolução proibindo, mas é uma proibição, nós entendemos, né? Até que as coisas possam ser demonstradas com segurança, né? com eficácia. Então, que esses estudos sejam feitos e apresentados, né, para que isso possa, de fato, então, ser regulamentado, né, a gente ter a segurança, inclusive, de que o local da manipulação desses implantes seja feito num local estéril, né, Carolina? Porque isso é outra preocupação. Esse implante, ele é colocado embaixo da pele da paciente e por lá vai permanecer por X tempo. Então, isso precisa ser feito num ambiente de muito cuidado, de não ter, né, bactérias, vírus, enfim, que possam eventualmente nessa inserção ser inseridos junto no corpo da paciente. Claro. Né? Então, isso Agora, tudo são detalhes, né? Sim, sim. E doutora, quais são, em geral, os hormônios que são utilizados nesses implantes, né? A gente estava falando aqui da questão de quantidade, que eu acho que é uma coisa, um ponto bem importante aí dessa proibição, porque muitas vezes estava sendo utilizado em altas dosagens, que realmente não apresentam uma segurança, e existe uma diferença entre esses implantes dérmicos, né, subcutâneo, em relação a, por exemplo, orais, né, porque muitas pacientes vêm relatando na internet, né, a gente vê essa preocupação, mas eu faço uso de terapia de reposição hormonal, como é que vai ser agora? Então, acho que existe até uma certa desinformação, né, que existe uma diferença desses usos, que você comentou até um pouquinho no início da nossa conversa também, mas que a grande questão aí é ter o controle correto dessa dosagem, né? Perfeito. Então, Carolina, ótima pergunta sua, e eu vou até dividir ela um pouquinho para poder trazer mais informações, tá? Primeiro aspecto da questão da dosagem, tá? O que a gente sabe que é difícil? A manipulação na forma de implante ou qualquer outro dispositivo que preveja que aquela substância ali tem que ser
liberada gradualmente em doses pequenininhas e que dure por 6 meses ou sei lá quanto tempo, é uma dificuldade bem importante, técnica, tá? Então, eu vou trazer aqui 3 dificuldades que a gente sabe que são relatadas, né, em ambientes de manipulação ou de fabricação de coisas, que seriam doses muito baixas de substâncias, são difíceis de ser manipuladas. Dispositivos que vão liberar essas doses muito baixas por um tempo bem definido e homogêneo. E terceiro, a questão que eu já falei para você, que é de um ambiente estéril. Então, juntando essas 3 dificuldades, nós sabemos que isso não é fácil, isso não é simples, isso não é qualquer ambiente que tem propriedade e tecnologia para que isso seja feito. Claro que é possível, mas tem que ser regulamentado. Sobre a dose, Carolina, é importante eu trazer uma informação. Os Estados Unidos, eles têm também a manipulação de implantes, né? Mas especificamente só de estrogênio, que é o estradiol, que é o hormônio feminino, né, mais importante, e também de testosterona. São os 2 principais substâncias que os implantes manipulados também em ambiente, né, de manipulação lá nos Estados Unidos, praticamente eles só têm essas 2 substâncias em implantes. E o que os Estados Unidos têm já demonstrado? A Sociedade de Menopausa Americana e mesmo a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia Americana, que é a COG, eles têm lançado sistematicamente alertas em relação a esses implantes manipulados, lá nos Estados Unidos. Sendo que lá nos Estados Unidos o FDA tem uma vigilância sobre essas substâncias estéreis muito rigorosas, quase tão rigorosas quanto a vigilância que eles têm em indústrias farmacêuticas. Eles sabem que isso é muito importante e difícil. Então, qual é o alerta que a Sociedade Americana de Menopausa e também a Sociedade de Ginecobstetrícia Americana lança? Que os implantes subcutâneos lá nos Estados Unidos, eles atingem um pico de dosagem da substância muito superior ao uso de outras medicações que a gente costuma usar. E eu já vou passar para essa parte da sua pergunta, que é como que ficam as mulheres que não têm mais o implante agora para usar. Tá? Mas, enfim, o alerta dos Estados Unidos em relação a implantes manipulados é o alto pico sérico das substâncias, então é difícil, de novo, a manipulação de doses baixinhas que vão ser largadas aos pouquinhos, e isso é visto em vários estudos lá que os Estados Unidos chamam atenção. Depois, a dificuldade da retirada desses implantes. A gente tem aqui no Brasil relatos de mulheres, por exemplo, que colocaram um implante X e que depois de um mês que colocou o implante X, ela se descobriu grávida. E esse implante X tem o efeito de produzir efeitos masculinizantes durante o uso dele. E se esse bebê for mulher, como é que vai ser a questão toda da formação, né, fisiológica desse embrião e desse feto? Né? Então, não tem como tirar, é muito difícil retirar esses implantes, a maioria deles. Tá? E quando se retira, aproveitando até que você está falando isso, doutora, Aham. por quanto tempo ainda que fica o efeito, né, desse... Aí é que tá, se ele é retirado integralmente, o efeito é rapidamente eliminado, né? Porque se ele era o gerador daquela liberação hormonal, depois que é retirada aquela fonte, isso é de rápida reversão, mas é muito difícil retirar. Além de gestações diagnosticadas, que a gente tem alguns relatos, mulheres, por exemplo, que por acaso, depois que inseriram o implante, fizeram um diagnóstico de câncer de mama. Não é que o implante causou o câncer de mama, não. O câncer de mama foi diagnosticado depois que ela colocou. E aí o tratamento daquele câncer de mama, muitas vezes, o ideal tratamento seria sem hormônios. E como ela está com implante, os mastologistas e oncologistas hoje já têm que fazer uma ginástica para conseguir fazer um tratamento adequado para aquela mulher. Por quê? Porque não consegue tirar. É difícil retirada, é difícil retirar. Então, o alerta dos Estados Unidos é em relação a isso. É o picos no sangue, da taxa hormonal, que é uma explosão. A questão da esterilidade, que eles também questionam muito, né, de estar um ambiente sem contaminação. E a questão
da reversibilidade. Porque, Carolina, vamos ser bem tranquila, o que aqui no Brasil aconteceu? Começou a se criar a indústria dos implantes de várias substâncias, às vezes não só de hormônios, às vezes de substâncias para produzir ereção no homem, às vezes de substância para perder peso. E começou a se inserir nessa via, que, como eu já disse, é uma via que poderia ser muito bem utilizada, se bem estudada, com uma gama enorme de substâncias outras, zero de estudos. E o que é importante também que a gente coloque? Quando a gente vai mirar só na questão hormonal, vamos pensar em hormônios, quem são as mulheres que teriam necessidade de repor os hormônios? Especialmente mulheres na menopausa, né? E que se sabe hoje, já se tem muita segurança para o uso da terapia hormonal de reposição, com várias opções que se tem aqui no Brasil, aprovadas, estudadas, pesquisadas, e que não precisam da ingestão unicamente por via oral. Tem a opção de hormônios naturais seguros por via oral e tem-se a opção de hormônios naturais seguros por via através da pele, através de um gel ou através de um adesivo, aonde qual é o grande diferencial? A via através da pele, eu evito a passagem hepática. E quando eu uso a via oral, eu tenho uma absorção que é um pouquinho transmitida ali para o fígado. Para a maioria das mulheres isso não traz transtorno nenhum. Para algumas a gente vai preferir a pele, né? Então, existem substituições possíveis, né? E que atendem totalmente à necessidade das mulheres, tanto na menopausa, como em algumas outras situações, como hoje são muito faladas, aquela doença que chama endometriose, né? Tem um desses implantes que, teoricamente, apesar de ainda não ter estudo nenhum, ele é indicado para tratar endometriose, um desses implantes. Não se tem também evidência de eficácia com esse implante e tem-se um cardápio enorme de opções estudadas, pesquisadas, seguras para tratar a endometriose. Então, esse é um detalhe importante, né? Claro. Essa atitude da Anvisa, ela não está deixando mulheres assim sem opções de tratamento. Existem várias opções de tratamento seguras, documentadas, eficazes, né? E que as mulheres, felizmente aqui no Brasil, têm acesso. Então, as mulheres... Né? Claro. Mas temos um projeto de lei, inclusive, Carolina, isso é importante, existe um projeto de lei que está sendo analisado no Senado para que o tratamento especificamente da menopausa seja disponibilizado pelo SUS. Isso vai ser um avanço muito grande. Nós, da Febrasgo e várias outras sociedades, né, temos muito interesse que isso possa ser disponibilizado, porque, de fato, né, essa questão do custo, muitas vezes, né, impede que algumas mulheres sem condições possam fazer o seu tratamento adequado. Tá? É verdade. É verdade. Eu já fiz um episódio sobre climatério e menopausa e realmente a gente discutiu exatamente isso também, doutora, de aumentar o acesso dessas mulheres. Então, aquelas que estão nesse período de climatério, de menopausa, elas podem ficar tranquilas, assim, consultarem seus médicos, né? Isso é muito importante, né? Assim, conversar sobre isso, né? Mas não é uma proibição geral sobre a terapia de reposição hormonal, né? É importante a gente falar isso mesmo, né? Muito importante. Ao contrário, a gente, dentro da Febrasgo e dentro da Sociedade de Endocrinologia e de todas as sociedades que eu falo para você, que são 34 sociedades médicas e mais a ANB, ninguém é contra tratamento hormonal, mas todos são a favor de tratamento hormonal com segurança. Esse é o ponto. Agora, doutora, você falou, né, de todos aqueles efeitos adversos, até muito preocupantes, né, alguns casos graves. Existe algum estudo que mostra, você estava até falando de questão de câncer de mama, a gente tomar cuidado para não dizer que o implante é causador, mas dependendo da dosagem, de altas dosagens, isso pode levar ao desenvolvimento de câncer de mama no futuro? Carolina, essa pergunta sua, ela é muito difícil de ser respondida, porque enquanto a gente também não tem estudo para mostrar que aquele implante traz benefício, eu também não tenho estudo suficiente
para mostrar os seus riscos. O que nós estamos alertando, e junto à Anvisa, então, foi esse trabalho, foi de chamar atenção para a Anvisa. Anvisa, acho importante atentar para o risco potencial que está ocorrendo na nossa população. Já houve relatos de efeitos graves e isso precisa ser melhor avaliado. Então, foi essa a nossa solicitação, né? A gente pediu um cuidado sobre essa grande população de mulheres que estava entrando com esse tratamento sem saber desses riscos. Claro. Agora, a sua pergunta assim, pode trazer risco? Olha, potencialmente pode, mas a gente não tem, né, essa evidência. Não temos nem tempo de uso desse tratamento com um número suficiente de mulheres para serem acompanhadas para a gente ter essa informação, né? Então, são os fatos de fato agudos que nos fizeram trazer essa preocupação e levar isso para a Anvisa, né? E já a Anvisa, como órgão aí regulamentar para fazer essa vigilância, né, na população sobre a saúde, eles que têm que tomar essa atitude e foram, né, felizmente, muito felizes aí nessa tomada de atitude que eles tiveram, né? Uhum. Agora, doutora, para a gente dar um recado final para essas mulheres que estão fazendo uso ainda de implante, o que elas devem fazer, né, diante dessa proibição, né, conversar aí com o seu médico, e também aquelas que, de alguma forma, estão tendo alguns efeitos colaterais importantes, como é que elas devem relatar isso? Então, a gente tem, Carolina, 2 plataformas para relatos, tá? Tem uma que se chama Vigicom, tá? Que a pessoa e o médico idealmente entra, se cadastra e faz o relato. E tem a plataforma que é da própria Anvisa, que se chama Vigimed. Então, as duas seriam interessantes que os médicos, né, que eventualmente atendam essas mulheres com esses efeitos, possam entrar nessas plataformas. Isso é de acesso livre, só o médico se identifica, ele coloca o e-mail, ele coloca tudo lá e relata o que aconteceu. Isso é muito importante, a gente tem feito, inclusive, alguns boletins informativos para que os médicos, né, de todas essas 34 sociedades científicas possam ter acesso para essas plataformas, e as próprias pacientes, então, no momento que entender que estão tendo algum tipo de efeito adverso, procurar ou o seu médico, ou algum médico, né, que ela confie, para poder, né, ser avaliada e ser verificado, né, se tem que ser feito algum tipo de tratamento especial ou alguma vigilância, né. Tem algumas mulheres, Carolina, que fazem, isso foi visto já até em hospital, doenças hepáticas, né, alterações de função do fígado, porque o fígado, apesar de a substância ser liberada, né, através da via subdérmica, o fígado também pode ser afetado, né, quando essas substâncias têm níveis muito elevados no sangue. Então, a gente sabe que isso pode acontecer, felizmente alterações que foram revertidas, né, tem alguns casos que a gente sabe que foram mais graves, mas é importante que as mulheres tenham acesso aí para poder terem esses cuidados, né, complementares quando necessários. E a questão da manutenção, pacientes que estão com esses implantes e que não tiveram nenhum tipo de efeito aí detectado, né, adverso, grave, é aguardar, né, o término aí do efeito dele e procurar com o seu médico alguma opção que, nesse momento, né, poderem ser substituídos, né, colocado através da pele ou através do que seja interessante para aquela mulher. Isso é bem importante, Carolina, a gente chamar a atenção. Cada mulher é única, o seu perfil de saúde, o seu perfil histórico, né, prévio, os seus sintomas, né, a sua característica de peso, de pressão arterial, de doenças associadas, cada mulher é única. E isso vai ser com o seu médico definido, né, qual é a opção mais segura, né, e de doses e tudo mais. Então, a gente tem, como eu já falei, de novo eu repito, aqui no Brasil hoje uma situação de abastecimento muito bom, de opções seguras para que essa mulher possa fazer a sua reposição hormonal de forma adequada e segura, né, e eficaz. Perfeito, doutora. Fica o recado. Olha, te agradeço muito aí pelas informações, acho que foram muito esclarecedoras, né, para a gente contar um pouco aí desse cenário aí dos implantes hormonais. Então, a gente possa ir construindo, né, essa questão dos riscos, né, e a gente espera Perfeito. que tudo seja feito da forma mais
segura possível, né? Te Perfeito. agradeço demais, viu, doutora? Eu que agradeço, Carolina. Então, acho que foi uma oportunidade muito boa, né? Te parabenizo aí pelo teu instrumento aí de difusão, para a gente poder, de fato, levar essa informação segura, né? O que nós Claro. queríamos como FEBRASGO, como ginecologistas obstetras do país, é levar informação ética e segura, e principalmente segurança para as nossas mulheres. Esse é o nosso papel. E a Anvisa vai fazer, então, o papel dela de vigilância sanitária, que é o órgão competente que, felizmente, a gente tem aqui no Brasil. Perfeito. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Segue também o canal no YouTube e no Instagram, @Pode Falar de Saúde. Aproveita também para conferir os episódios anteriores, tá bom? Eu indico, inclusive, o episódio sobre climatério e menopausa, que também é um episódio muito interessante, que tem muito a ver com esse aqui que a gente está falando dos implantes hormonais. Até o próximo.